Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 18ª aula do curso de Resistência dos Materiais para Cursos Técnicos, a gente vai explorar a construção dos diagramas de esforços cortantes. A gente está nesse momento estudando o método de solicitação interna de cesariamento. Então, na aula anterior a gente mostrou para vocês como é que a gente fazia o cálculo das tensões cesariantes que estavam atuando sobre o material. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a construção dos diagramas de esforços cortantes. Então, os esforços internos, lembrando lá da nossa teoria lá de introdução de esforços internos algumas aulas atrás, os esforços internos são aquela forma que a gente falou que existe para transferência de cargas de um lugar até outro no espaço. Né? Então, uma estrutura ela foi construída, de certa maneira, para transferir cargas de um lugar até outro no espaço. Então, as forças transversais ao eixo principal, se tem uma força transversal, tem um eixo principal do elemento, né, alguma coisa que tem um eixo bem definido. Eu tenho forças que estão transversais, ou componentes de forças que estão transversais a esse eixo. Então, esses esforços que estão transversais, eles tendem a gerar cortes nesse elemento. Né? Então, uma força aplicada nesse sentido tende em algum lugar desse elemento a gerar cortes. Se eu tivesse, imagina se vocês tivessem, a estrutura de vocês fosse toda composta por diversas cartas coladas levemente umas com relação às outras. A aplicação de esforços transversais tenderia a descolar uma carta da outra, né? Uma pilha de papéis todas coladas. Na hora que eu faço uma força nesse sentido, fica bem claro vocês imaginarem que ao longo dessa estrutura como um todo tem esse esforço para descolar seções paralelas vizinhas umas às outras. Tá? Por isso que eles são chamados de esforços cortantes. Então, imagina agora que eu tenho, por exemplo, um caso de uma viga embuchada na parede, né? uma viga engastada na parede. Tá? Então, se essa viga está sendo carregada aqui na ponta com essa carga, com essa seta amarela na direção de baixo, a gente sabe, né, a gente tem o feeling que essa carga está sendo transferida até a parede, essa parede onde essa viga está engastada. Então, a gente sabe que essa força que foi aplicada para baixo aqui no meio dessa viga, ela vai aparecer aqui na parede, na parte de baixo, tá, empurrando essa parede para baixo. Como é que ela percorre esse caminho? Então, vamos lembrar o que a gente fez lá antes, quando a gente estava introduzindo os esforços internos. Né? A gente pode pensar em pequenas porções do material ao longo dessa estrutura. Então, vamos pegar ali um pequeno quadradinho, num ponto qualquer do material, e é fácil vocês imaginarem que, por conta da aplicação dessa carga, em qualquer determinada parte dessa, se a gente pegar e focar só o que acontece num pequeno pedacinho de material, dando um zoom nesse quadradinho, é fácil vocês imaginarem que ele está solicitado dessa seguinte maneira. Né? Então, ao lado esquerdo dele vai ter forças que estão puxando ele para baixo, enquanto na direita ele está mais perto da parede, então tem coisas que estão tentando sustentá-lo na posição onde ele estava. Né? E por conta disso, o que era quadrado ele vai tender a virar um pequeno losango, do jeito que está representado aí na tela de vocês. Tá? Então a distribuição dos esforços cortantes ao longo de um elemento ajuda a identificar, da mesma forma como a gente fez para os esforços normais, tá? Por que a gente faz um diagrama de esforços? Porque a gente quer saber quais que são os valores desses esforços cortantes ao longo de toda a estrutura. Porque o meu interesse enquanto projetista é identificar qual seria o ponto crítico para o dimensionamento. Eu não quero fazer as contas para ver se cada um dos pontos dessa estrutura pode ou não falhar por conta de esforços cortantes, por conta de cesariamento. Eu quero identificar diretamente qual que seria a seção mais crítica, a seção que tem maior tendência a falhar, e para essa seção que tem maior tendência a falhar, eu faço o dimensionamento, escolho os materiais, dimensões, os diferentes aspectos da tarefa de dimensionamento que a gente já explorou também em outras aulas. Né? Eu faço essas tarefas todas aplicadas simplesmente na seção mais crítica dessa estrutura, a seção que teria mais tendência a falhar. Tá bom? Então a gente vai estudar hoje como é que a gente constrói esses diagramas de esforços cortantes e a gente identificar qual que seriam os pontos da estrutura para os quais esse tipo de esforço que está representado aí na tela de vocês, desse pequeno losango sendo formado, para os quais qual ponto que essa solicitação é mais crítica e tem maior tendência de levar o material a chegar em estados de falha. Tá? Então por que a gente fala em diagramas? Né? Porque, por exemplo, numa barra carregada como essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, a gente tem uma situação uniforme de cortantes. Vocês já vão ver logo em seguida por que isso acontece, mas você tem uma situação de distribuição uniforme de cortantes se a gente não considerar o peso dessa barra. Só que esse nem sempre é o caso. Né? Então, muitas vezes podem ter forças diferentes aplicadas, uma força vertical para cima, uma força inclinada para o outro lado. Tá? Então a gente vai ter diferentes seções, diferentes partes de cada estrutura carregada com diferentes níveis de forças de esforços cortantes.
e eu vou ter que conseguir identificar qual dessas seções, qual dessas partes dessa estrutura vai ser a parte crítica, a parte para a qual a gente vai ter que se preocupar mais na hora do dimensionamento. Tá? Então, para construir um diagrama de esforços cortantes, a gente vai utilizar o método das seções. Tá? E a gente vai utilizar o método das seções naqueles princípios que a gente tinha explicado anteriormente. Tá? A gente sempre vai fazer pontos, né? A gente está falando de esforços cortantes por enquanto. Então a gente está falando só de forças até esse momento. Né? Um pouco mais para frente, ao longo do curso, quando a gente for falar de um outro modo de solicitação interna, que é o modo de flexão, a gente vai começar a se preocupar também com momentos internos. Mas por enquanto a gente está falando de forças. Tá? Então como eu estou falando só de forças, tanto na parte normal quanto na parte de esforços cortantes até esse ponto, tá? A gente tem que se preocupar com os pontos onde eu tenho forças concentradas. Então, eu tenho uma força concentrada num ponto, isso marca, num ponto da estrutura, isso marca alguma coisa com que eu tenho que me preocupar. Tá? Se eu tenho outros pontos de forças concentradas, tá? Sempre eu vou ter que fazer cortes entre esses pontos. Nunca posso fazer um corte exatamente sobre um ponto de força concentrada, porque ele é um ponto meio que de indefinição dos esforços internos. Tá? Esses esforços internos eles têm degraus nos pontos de concentração de força. Então a gente sempre vai cortar entre eles. Se eu tenho 4 pontos com aplicação concentrada de força, eu vou ter 3 seções para resolver. Se eu tenho espaço entre 2 pontos, eu tenho um corte, espaço entre 2 pontos mais um corte, espaço entre 2 pontos eu tenho um corte. Então eu sempre vou ter uma seção a menos do que o número de pontos para os quais eu tenho forças concentradas numa estrutura como essa. Tá? Então, uma vez que eu fiz esse corte, né, entre pontos de seção de força concentrada, eu posso fazer esse corte e é perfeitamente legítimo você escolher qualquer um dos dois lados do corte. Né? Cortar uma estrutura é realmente fazer isso. Eu peguei, cortei essa estrutura e me sobraram 2 lados. Eu posso resolver qualquer um desses 2 lados de forma equivalente, desde que eu siga um procedimento consistente em termos de sinais, em termos de representação desses esforços internos. Qual que é o lado que a gente vai escolher? Esse é o lado que vai ser mais conveniente para a gente, o lado com o qual a gente vai ter que fazer menos contas. Né? A gente gosta de fazer contas, mas a gente não gosta de fazer contas à toa. Então a gente sempre escolhe o lado com o qual a gente vai ter que trabalhar menos em termos de contas. Tá? Então uma vez que eu escolhi qual é o lado que eu vou ter menos contas para fazer, o outro lado do corte, a gente vai apagar totalmente, a gente, entre aspas, esquece que o resto da estrutura existe, mas na verdade o que a gente está fazendo é estar substituindo todo aquele resto da estrutura para o outro lado do corte pelas forças, pelos esforços internos que aquele resto da estrutura está aplicando naquele ponto. Tá? Então essa é uma forma que a gente tem para calcular esses esforços internos. Uma vez que eu apaguei o restante da estrutura e substituí o restante da estrutura pelas cargas internas que ela aplica sobre aquela parte que me interessa efetivamente, eu tenho um problema para essa parte que me interessa, um problema de equilíbrio como outros que a gente já tinha visto anteriormente. Eu posso aplicar as condições de equilíbrio que eu tinha anteriormente. Tá? Então é importante, sempre que a gente fala de método das seções para construção de esforços cortantes e para outros diagramas de esforços internos, tá? a gente tem que seguir, ser bem coerente com uma convenção de sinais que a gente tem. Tá? Então a gente vai definir o seguinte. Se ao fazer o corte, tá? Tinha uma estrutura lá, fiz o corte. Se o lado que eu escolhi tem essa seção cortada que está na parte direita, tá? Então, por exemplo, tinha uma estrutura aqui, eu cortei, eu estou pegando essa parte de cá e a minha seção livre, então a minha face livre ficou à direita dessa minha estrutura que eu estou cortando. Tá? Se isso está acontecendo na direita, o lado positivo, né, o sentido positivo dos cortantes vai ser uma seta que está apontada para baixo, como está representado na tela de vocês. Tá? Se para esse mesmo corte eu peguei o lado oposto, né, o lado direito daquele corte, então a minha seção livre está do lado esquerdo, o lado correspondente, né, o sinal correspondente positivo vai estar aqui apontando para o lado de cima. Vocês podem deixar isso meio esquisito, né? Por que para um lado de um lado do corte está apontando para um lado e do outro lado do corte ele está apontando para o outro? Lembre-se sempre que a gente está falando de esforços que são esforços internos. Né? Quando a gente faz esse corte, a gente não pode, ao fazer esse corte, introduzir forças externas dentro da minha estrutura. Então, o que eu quero dizer com isso? Na hora que eu colasse de novo esse corte, eu realizei o corte, separei a estrutura em 2 e fiz aparecer esses sinais de força. Tá? Para baixo de um lado e para cima do outro. Na hora que eu colasse de novo essa estrutura, esses esforços externos dos 2 lados eles têm que se anular, porque eles não representam a inserção de uma carga externa. Eles são alguma coisa que está acontecendo internamente à estrutura. Tá bom? Então, por isso, positivo, dependendo do lado da sua superfície livre, ele está apontando para baixo ou para cima, porque na hora que vocês colarem essas duas estruturas, ele vai estar positivo de um dos lados apontando para baixo e positivo de outros lados apontando para cima. Está coerente, né, essas duas coisas. Vocês têm que chegar ao mesmo sinal pegando qualquer um dos 2 lados do corte que você fizer.
e na hora que eu colasse esses dois caras, né, por soma de forças, um apontando para baixo, outro apontando para cima, eles se anulariam e fariam com que a gente não estivesse inserindo forças externas. Tá? Então, uma forma de vocês pensarem no sinal de forças, né, é vocês memorizarem o que acontece. Né? Então, se eu tivesse um quadradinho parado e ele estivesse girando aí meio que no sentido, as bordinhas dele estivessem girando meio que no sentido que está representado aí na tela de vocês, né, descendo aí, o lado direito descendo um pouquinho, o lado direito descendo um pouquinho, o lado esquerdo subindo um pouquinho. Então, esse tipo de deformação em um quadradinho que fica desse formato, né, que vira um paralelogramo desse formato, assim, isso é representado, isso é correspondente a um sinal positivo de esforços cortantes. De forma análoga, porém, para o outro lado, né, tudo que é o contrário do que eu falei até agora é sinal negativo. Né? Então, fiz o corte da minha seção livre está na direita, a seção que foi cortada está na direita do pedaço de estrutura que eu estou considerando. Então, o lado, se eu tiver uma força apontando para cima, ela vai ser negativa, e de forma correspondente, se eu pegasse o outro lado desse corte e a minha seção livre estivesse à esquerda, uma força apontando para baixo seria negativa. Tá? Isso, claro, talvez seja meio novo para vocês vão levar um tempinho até se acostumar, mas a gente vai fazer exemplos agora e vai ficar bastante claro. Né? Como sempre, eu recomendo, quando a gente faz o método das seções, a gente desenhar, né, ao fazer esse corte, a gente já desenha as direções de forças segundo o que a gente convencionou ser positivo, tanto para esforços normais quanto para esforços cortantes. Tá? Então vamos lá, vamos pegar, então, começar a fazer um exemplo. Tá? Então, geralmente para você fazer um exemplo de cálculo de esforços internos, o primeiro passo é a gente determinar quais são as reações de apoio. É recomendado vocês fazerem isso. Tá? Não é sempre necessário, mas se vocês sempre fizerem o cálculo de reações de apoio, ele vai dar certo esse problema. Para a gente deixar o vídeo um pouquinho mais curto, eu vou recuperar um problema que a gente já resolveu lá na aula 7, se eu não me engano, de cálculo de reações de apoio. Tá? Então, que era uma viga carregada com uma caixa ali colocada num determinado ponto. Ao resolver esse problema, a gente viu isso, né? Esse é o diagrama de corpo livre correspondente ao problema. A gente viu quais eram os valores das reações de apoio no pino em A, no rolete em A e no pino em B. E está definido aí também, está marcado na tela de vocês, qual que é o valor do peso dessa caixa que está aplicado no ponto C, que a gente chamou ali no meio dessa caixa. Tá? Então a gente já sabe quais são os valores das reações de apoio. Para um problema do zero, vocês teriam que começar a calcular quais eram as reações de apoio. Tá? Então, tendo feito essa determinação das reações internas, a gente pode passar das reações de apoio, a gente pode passar para a determinação dos esforços internos utilizando o método das seções. Tá? Então, o método das seções, vocês percebem que nessa estrutura a gente tem 3 pontos de forças concentradas, né? Os 2 apoios nas extremidades e o ponto da caixa, então pontos A, C e B, respectivamente. Tá? A, B e C. Então, para a seção AC, a gente vai fazer um corte em qualquer ponto que seja entre o ponto A e o ponto C. Lembra, a gente não pode cortar sobre nenhum dos pontos de força concentrada, a gente pode cortar entre esses pontos de força concentrada. Tá? Então, ao cortar dentro desse espaço entre A e C, a gente tem 2 escolhas. A gente pode pegar o lado onde fica o ponto A ou o lado onde fica o ponto C. Fica claro para a gente que a gente tem muito menos forças externas aplicadas nesse toquinho de material que ficou à esquerda desse corte, né, associado ao ponto A. Então, para esse corte específico, fica mais conveniente para a gente escolher o lado que tem o ponto A. Então, no lado do ponto A, o que a gente tinha de forças externas? A gente tinha simplesmente a reação na direção vertical do rolete, no ponto A, que vale 980 newtons, coisa que a gente já calculou em uma aula precedente. Tá? O que eu faço, então, para substituir o restante da estrutura que foi apagada, entre aspas, né, para o outro lado desse corte que eu fiz ali entre A e C? Então, no lugar de eu representar o restante da estrutura, eu vou desenhar então uma força cortante. Eu sei que percebem que as forças externas estão na direção vertical, né? Aliás, para esse problema a gente não tem nada na direção horizontal, né? Tá ali, tá representado aí para vocês, né? RBX valendo 0, mas só para ser rigoroso, mas é claro que esse problema inteiro está envolvendo praticamente só forças na vertical, tá? Então, de agora em diante a gente vai falar só sobre somatórias de forças na vertical, não se assustem sobre isso. Mas então, voltando à nossa sessão, né? A gente está falando aqui dessa seção AC, a gente está pegando então para o lado direito do corte, o lado que ficou livre, aquela superfície livre, eu estou substituindo o restante da estrutura por uma força. Então eu falei para vocês, se a sua superfície livre é a superfície que está à direita da seção que você pegou, você tem que, para traçar alguma coisa na direção positiva, essa força cortante tem que estar apontando para baixo nessa seção, tá bom? Então essa seção, essa força que está apontando para baixo nesse sentido, tá? Ela é considerada positiva, é um cortante positivo, mas ele está apontando para baixo. A gente vai chamar os cortantes pela letra V.
tá bom? Então a gente tinha chamado as reações de apoio pela letra R, as forças normais pela letra N e as cortantes pela letra V. E as forças externas são associadas à letra F, efetivamente. Então, esse V da seção AC, a gente vai determinar agora como. Então, agora fica muito claro para vocês que eu tenho agora uma situação, uma estrutura para a qual eu posso postular condições de equilíbrio. E para essa estrutura não estar se deslocando na direção vertical, eu posso simplesmente escrever que a somatória de forças em Y tem que valer zero para essa estrutura. Tá? Então, o que está aplicado na direção de Y? Vamos lá para as convenções de forças na direção de Y. Tá? Então, RAY está apontando para cima, então ele entra positivo na minha equação, e VAC está apontando para baixo. Tá? Apesar de ser um cortante considerado positivo, o efeito do cortante é um efeito considerado positivo, tá bom? Se facilita para vocês pensem assim. Apesar dele apontar para baixo, ele é um efeito considerado positivo porque ele está deformando o quadradinho daquele formato que a gente tinha mostrado anteriormente, né? Assim. Então ele está apontando para baixo, então ele entra como negativo nessa somatória de força. Então basicamente só isola, joga ele para o outro lado e eu descubro que ele tem o mesmo valor de RAY. E eu tinha chutado ele na direção no sentido de efeitos positivos e deu um resultado positivo, então de fato ele está no sentido positivo. Tá? Então o próximo passo que a gente tem é fazer a outra seção, que é a seção C e B. Então tem que fazer um corte entre a seção C e B, então desloco ali o meu cortezinho para entre os pontos C e B. E agora fica muito mais claro, espero que fique claro para vocês, que é mais conveniente eu pegar o outro lado do corte, pegar o lado da direita. Porque no lado da direita eu tenho apenas o ponto B e as reações do ponto B. Lembrando que não tem nada em direção horizontal, basicamente eu tenho a mesma situação que eu tinha para o ponto A, eu tenho uma única força externa aplicada. Tá? Então essa força externa aplicada é de 1960 newtons. Então observa que agora a situação mudou um pouquinho, né? A minha superfície livre não está mais à direita da seção que eu fiz, ela está à esquerda da seção que eu fiz. Então para eu desenhar algo no sentido positivo, convencionado como positivo nos efeitos positivos de cortante, eu tenho que desenhar uma seta para cima. Tá? Então perceba como isso é coerente, né? Se eu pegasse e colasse a seção que foi pega do lado direito e a seção que foi pega do lado esquerdo, se eu colasse essas duas setas, uma estava apontando para baixo, outra apontando para cima, as duas se anulariam e a gente teria, então, não teria inserido nenhuma força externa. Então, como é que eu vou chamar essa força? Vou chamar ela de cortante V da seção CB, então VCB. Novamente, para esse pedaço de material não estar se deslocando na direção vertical, eu posso falar que a somatória de forças em Y é nula. E agora a gente passa para as convenções de forças, né? Está tudo apontando para cima, RBY está apontando para cima, e VCB está apontando para cima, então os dois estão para cima. E na hora que eu faço a conta, então eu descubro que VCB vale menos 1960 newtons. Tá bom? Então agora eu tenho essas informações. Eu sei quanto é que vale o cortante para a seção AC e eu sei quanto é que vale o cortante para a seção CB. O que eu faço com isso agora? Tá? Minha preocupação agora é construir um diagrama, efetivamente. Então, um diagrama é um gráfico, né? Sempre que a gente fala de diagrama de esforços internos, se for pedido para vocês fazerem um diagrama de esforços internos, seja quais foram eles, né? Esforços normais, esforços cortantes, ou mais para frente, torques internos, ou momentos fletores, tá? Para qualquer um dessas formas de solicitação interna, quando a gente fala de diagrama de esforços internos, a gente tem que fazer um gráfico. E esse gráfico, então, vai relacionar os esforços cortantes ao longo do comprimento X que a gente definiu. Né? Uma das etapas lá de construção, de resolução do nosso problema, ele escolheu um sistema de referência que fosse conveniente para a gente, né? E aqui ficou claro, né, que esse eixo X aqui que está ao longo do elemento é um eixo que define basicamente a direção principal desse elemento. E eu vou definir, então, quanto é que vai esses cortantes ao longo da estrutura como um todo. Então a gente soube, né, a gente calculou antes que para a seção AC, ao longo de toda a seção AC, a gente tinha um cortante que valia, VAC valia 980 newtons. Tá? Em seguida a gente viu, fazendo a seção corte entre C e B, a gente passava por um cortante de menos 1960 newtons. Então esse aqui é o nosso gráfico, o nosso diagrama de esforços cortantes que eu tenho nesse problema. Tá? Então, como sempre, né, eu acho legal apresentar para vocês, eu mostrei para vocês como vocês constroem esse gráfico utilizando o método das seções, é uma maneira super consistente, uma maneira que funciona sempre, tá? Quero deixar bem claro isso. E além disso, também tem outras maneiras de vocês construírem um gráfico como esse, e eu queria destacar para vocês uma forma mais geométrica de construir esse gráfico, tá? Então, basicamente, eu gostaria que vocês reparassem na altura desse degrau, um degrau que, nesse salto que acontece no ponto C, no ponto onde está o peso da caixa aplicado. Então, quanto é que vale a altura desse degrau? Então, a força que está posterior a esse degrau menos a força que está anterior a esse degrau, então VCB menos VAB, vocês percebem que isso dá exatamente o valor do peso da caixa. Então, isso não é uma coincidência, tá?
Então, lembrando que a gente já tinha visto lá para esforços normais, a gente pode sempre pensar na construção geométrica desses gráficos como se a gente estivesse caminhando ao longo do eixo da estrutura e a partir das forças que a gente vai cruzando pelo caminho, a gente vai traduzindo isso no gráfico. Tá? Então, imagina, eu estou lá no comecinho do elemento, estou caminhando, né, estou no ponto zero de x, estou caminhando ali para a direita. À medida que eu fui lá, passei pela primeira força que estava no rolete, RAY, né, essa força era de 980 newtons apontando para cima. Então o que aconteceu com esse gráfico de cortante? Ele deu um salto para cima de 980 newtons. Então tá, fui lá caminhando, cheguei no ponto C. No ponto C o que aconteceu? Eu tenho uma força, o peso da caixa aplicado para baixo. Tá? Então estava em 980 newtons, cheguei nesse ponto ali de uma força concentrada aplicada para baixo num valor de 2.940 newtons. Então eu mergulho para baixo de 2.940 newtons. Se eu estava em mais 980, mergulhei de menos 2.940, fui parar em menos 1.960 newtons. Então, ao longo da seção CB inteira não tem nenhuma força concentrada, então eu mantenho esses menos 1960 newtons. E na hora que eu chego no ponto B, eu tenho a força concentrada do próprio pino, que aponta para cima com mais 1960 newtons. Então, percebe que na hora que a gente acabou a nossa estrutura, eu pulei para cima de novo em 1960 newtons e voltei a um cortante zero, que é uma coisa coerente, né? Como eu não tenho mais estrutura, eu não tenho mais formas de transportar esse cortante ao longo do caminho. Tá? Então essa é uma forma geométrica de vocês construírem. Tá? Uma vez, se vocês já tivessem os valores das reações de apoio, vocês não precisariam nem, a rigor, ter aplicado o método das seções para construir esse gráfico. Por que eu explico o método das seções? Porque o método das seções ele é mais versátil do que essa construção geométrica. Tá? Mais para frente a gente pode discutir, talvez em aulas de exercício, tá? Mas você utilizar o método das seções vai funcionar sempre, e você utilizar esse método geométrico específico, nem sempre ele vai resolver todos os seus problemas. Tá? A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então esse foi um exemplo que a gente mostrou aí de cálculo de reações de cortante, tá? Então determinação dos esforços cortantes e a construção desse diagrama. Destaco para vocês o que? Se a gente estivesse preocupados em dimensionar esse elemento, essa viga em cisalhamento, né, descobrir qual que seria a parte da viga que teria mais tendência a falhar sobre cisalhamento, fica muito claro que em módulo, né, ele está mais solicitado no trecho BC, no trecho CB, tá, do que no trecho AB, no trecho AC, desculpa. Então, essa seria a minha seção crítica. Né? Em módulo, esse cara estaria solicitado com menos 1960 newtons. Isso em módulo é maior do que 980 newtons. Então, para essa seção, se eu estivesse preocupado com o cisalhamento, eu faria as minhas contas apenas para essa seção crítica e não me preocuparia com o que estava acontecendo em AC. Poderia ter uma seção uniforme, se essa seção uniforme aguentasse o que acontecia em CB, e aguentaria também o que aconteceria em AC. Tá? Então é para isso que a gente está descobrindo e estudando como é que a gente faz essas contas e a construção desses diagramas de esforços internos. Pois bem, então esse foi o primeiro exemplo que a gente viu, um exemplo relativamente simples, né, uma única força concentrada num ponto ali, numa estrutura apoiada entre pino e rolete. Agora a gente vai ver um outro exemplo um pouquinho mais complicado e dessa vez misturando tanto os esforços normais quanto os esforços cortantes. Ele é outro exemplo que foi utilizado na aula de cálculo de reações de apoio. Tá? Então a gente tinha uma barra como essa, engastada na parede no ponto O, carregada na direção vertical uma força em A, um momento concentrado em B e uma força concentrada inclinada com relação à vertical em C. Tá? Então, naquela ocasião a gente fez toda a construção do problema, né? A gente fez a aplicação das cargas externas e a substituição dos apoios pelas reações que esses apoios podem fazer, e a gente fez as contas de quanto que valiam essas reações de apoio, e a gente viu então que a gente tinha uma reação na direção de x da parede, né, de 1,5 kN, um momento reativo da parede de menos 4,2 kN vezes metro, né, no sentido então portanto horário, por isso negativo, e ROY apontando para cima de 1,2 kN. A gente tinha feito essas contas já na aula anterior. Se você tiver curiosidade, volte lá, acho que se não me engano é a aula 7, então volte lá e veja como é que a gente fez essas contas. Tá? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente definiu a posição de um eixo cartesiano conveniente, tá bom? Então a gente está definindo para que lado fica esse nosso XY ali. E uma vez feito isso, então agora a gente pode, agora sim, se preocupar com o nosso método das seções para construir os diagramas de esforços internos, tanto normais quanto cortantes para uma estrutura como essa. Tá? Então vou aplicar novamente o método das seções. Eu tenho forças concentradas, né? Lembrando que para esforços normais e para esforços cortantes eu estou falando só de forças por enquanto. Então eu gostaria que vocês observassem que a gente tem 4 pontos diferentes de coisas concentradas. Né? A gente tem o ponto do engaste,
com forças e momentos concentrados. A gente tem o ponto A com uma força concentrada, a gente tem o ponto B com um momento concentrado e a gente tem o ponto C com uma força concentrada. Só que como a gente está tratando só de forças nesse momento, o ponto B, como não é um ponto de força concentrada, ele não vai nos interessar tanto. Né? Então a gente vai fingir que não é um ponto de nada concentrado nesse momento. Isso não vai ser para sempre assim. Tá? Quando a gente começar a falar sobre o modo de solicitação por flexão, a gente vai ter que considerar ele como um ponto de algo concentrado dessa maneira. Tá? Mas por enquanto a gente pode considerar ele como não afetando o método das seções para determinar os esforços internos normais ou os cortantes. Então a gente vai ter o ponto A, o ponto O, o ponto A e o ponto C com forças concentradas. Então o primeiro corte que eu vou fazer é na seção OA. Então está ali o meu corte aparecendo nesse lado. Então a gente pode escolher os dois lados, né, do corte. Posso escolher o lado direito ou o lado esquerdo, do corte, de maneira equivalente. Para esse corte, a gente pode escolher, por exemplo, manter o lado esquerdo do corte e apagar tudo que está à direita desse corte. Tá? Então, basicamente o que eu vou ter? Eu vou ter a parede, né, o ponto O, com todas as suas reações que a gente já calculou anteriormente. Né? Lembrando que esse é o passo inicial de resolução desse problema, é calcular as reações de apoio. Por isso que, para deixar o vídeo mais curto, a gente já está pegando algo que já fez na aula anterior. Então eu tenho o ponto O com todas essas reações de apoio que estão aqui mostradas para você. E uma vez que a gente fez o corte, a gente apagou tudo que está à direita daquela seção que eu fiz. Então, apaguei, mas eu substituo ele pelas forças internas que podem aparecer nesse momento. Estou preocupado, por enquanto, só com forças internas. Né? Também apareceriam momentos internos, mas isso é o assunto mais para frente no nosso curso. Tá? E quem seriam essas forças internas? Então, eu teria, primeiro, uma força apontando para baixo, seria o cortante da seção OA. Né? Apontando para baixo, por quê? Quando a gente faz essa seção, esse seria o sentido que a gente convenciona como positivo para os cortantes. Tá? E também uma força apontando para a direita, né? Que seria o normal, a força normal na seção OA. Tá? Então lembra da nossa convenção de sinais para esforços normais, né? Tudo que traciona a barra é positivo e tudo que comprime a barra é negativo. Então a gente está desenhando tanto o cortante, no sentido que a gente convencionou como positivo, quanto os normais no sentido positivo. Então, eu posso pegar essas duas direções, né, são direções perpendiculares, a direção dos normais está na direção horizontal e a direção dos cortantes está na direção vertical, e a gente faz passo a passo. Então, se essa estrutura não se desloca no eixo X, né, se ela não está se deslocando ao longo do eixo X, eu posso escrever que a somatória de todas as forças horizontais é nula. Então a gente olha todo mundo que está na horizontal, né, pela convenção de sinais de forças, né, os dois estão apontando para a direita, os dois entram positivos, mais ROX, mais NOA. E eu descubro então que NOA, então a força normal que está carregando a seção OA, vale menos 1,5 kN. O que quer dizer esse menos? Quer dizer que a gente tinha chutado, né, uma direção de tração para essa estrutura e na verdade ela está sendo comprimida. Tá? Então não preciso me preocupar grandemente, né, o sinal só indica que o chute que você fez inicial não foi exatamente o chute correto, não. O módulo está correto, só que a gente sabe que a gente tem, na prática, essa força interna está aplicada para o outro lado, tá? Então está comprimindo essa barra. Então, da mesma forma que a gente falou para a direção de X, para a direção de Y também posso postular a mesma coisa, tá? Posso dizer que se essa barra não se move na direção de Y, a somatória de todo mundo que age na direção de Y se anula. Então, o que eu tenho? Eu tenho ROY apontando para cima e VOA apontando para baixo. Eu descubro, então, que o cortante na seção OA vale 1,2 kN. Então, em seguida, a gente vai pular para outra seção, para a seção AC. Né? Teriam algo no ponto B, mas eu estou falando para vocês como que eu estou concentrando, que o que está sendo concentrado no ponto B é um momento, e nesse ponto da matéria a gente não está se preocupando com os momentos. Então, a gente pode fazer esse corte entre A e C, tanto entre o ponto AB quanto entre o ponto BC. Ele é equivalente para os nossos cálculos de forças. Tá? Então, pegando ali nesse ponto entre o ponto BC, eu vou escolher agora o outro lado do corte, o lado direito do corte, deixando a superfície livre à esquerda desse corte que a gente está fazendo. Tá? Então, como eu estou deixando à esquerda do corte, a direção, o sentido positivo dos cortantes vai ser apontando para cima, então eu vou chamar o cortante da seção AC, e agora o sentido positivo dos esforços normais está apontando para a esquerda, tá? E eu vou chamar isso de NAC. Tá? Faço a mesma coisa, somatória de forças em X, a gente vai ter uma componente dessa força C. A componente horizontal dessa força C vai estar apontando para a esquerda, assim como está o NAC, então menos com menos. A gente descobre então que a seção AC também está comprimida com menos 1,5 kN. Tá?
Era algo que se esperava, né, porque a gente não tinha nenhuma força concentrada na direção, e nenhuma componente de força concentrada na direção horizontal em nenhum ponto que não fosse o ponto C. Tá? Então a gente sabe que a barra inteira estava sendo comprimida com 1,5 kN. Então, a somatória de forças em y igual a zero, a gente descobre então que tem a componente vertical de Fc apontando para baixo e o VAC está apontando para cima, então eu descubro que VAC vale 2,6 kN. Tá? Positivo. Então, agora eu vou pegar essas informações e vou transpor elas para os gráficos que eu tenho. Então, eu vou ter tanto um gráfico de cortantes quanto um gráfico de esforços normais. Traço os pontos característicos, né, os pontos A e o ponto C lá no final. O ponto B aqui não está entrando, né, mais uma vez, porque a gente não está concentrando forças do ponto B. E agora a gente transpõe as informações que a gente tinha. Na seção OA, a gente tinha um cortante de 1,2 kN e uma normal de menos 1,5 kN. E na seção AC, a gente tinha um cortante de 2,6 kN e seguíamos tendo uma normal de menos 1,5 kN. Tá? Então reparem de novo, né, vocês poderiam mais uma vez ter utilizado o método geométrico de construção desses gráficos, pensando nos degraus que a gente tinha passado. Né? Então estou caminhando ali, vim da origem, né, passei pela origem, ao passar pela parede eu passo por uma força apontando para cima de 1,2 kN, ao passar pelo ponto A eu tenho mais 1,4 kN apontando para cima, e à medida que eu vou caminhando, na hora que eu chego no nó C, eu tenho uma componente vertical da força em C, que vale 2,6 kN apontando para baixo. Acabou a barra, acabou, não tem mais forças na direção cortante. Mesma coisa vale também para o sentido normal, tá, das forças. Tá? A gente vem caminhando e vai encontrando essas forças ao longo desse sentido. Tá? Então, esse é um exemplo que eu mostrei para vocês, onde a gente tem uma combinação de efeitos normais e efeitos cortantes. Tá? Isso vai ser o caso mais geral possível. Na verdade, a gente não explorou ainda, mas claro que teriam também momentos internos, né, associados mais ao estado de flexão, que é um estado que a gente ainda não estudou. Isso virá mais para frente, tá? Mas é importante a gente estar confortável com a resolução de problemas que envolvam diferentes efeitos. Isso é o caso mais geral possível, é o caso que vai acontecer na maior parte dos problemas que vocês vão tratar ao longo da carreira de vocês, tá? Então, para vocês treinarem, eu deixo para vocês alguns exercícios aqui, tá? Então, para vocês determinarem os diagramas de esforços normais e cortantes para as estruturas abaixo, tá bom? Então, vocês têm primeiro uma estrutura também novamente engastada na parede, com uma força vertical em B para baixo e uma força horizontal em C para a direita. E depois tem um outro problema que está entre um pino e um rolete carregado com forças simétricas, né? Forças diagonais, as duas com 55 graus com relação ao horizontal, mas cada uma para um lado. Então, puxando nesse sentido, eu gostaria que vocês fizessem então um diagrama de cortantes e normais para essas estruturas. Então, na aula de hoje era isso, tá? A gente viu qual era o procedimento padrão, utilizando o método das seções para a construção dos diagramas de esforços cortantes. A gente viu também que é possível construir esses esforços cortantes com um método mais geométrico, a partir do momento que você já tenha os valores das forças das reações de apoio. Isso vai ser super importante quando a gente for falar de dimensionamento e cisalhamento daqui a 2 aulas, tá? Mas antes da gente fazer isso, a gente vai ver na próxima aula a gente vai ver mais um conhecimento associado ao cisalhamento, que é o conceito de deformação e cisalhamento. Espero que vocês tenham gostado da aula, deixem suas dúvidas nos comentários do vídeo ou no fórum da disciplina no Moodle. Até a próxima, gente.